Eu sou Josh Bernstein e estou em Mali, no oeste da África, para explorar a extraordinária lenda da cidade dourada de Timbuktu. Reza a lenda que as ruas de Timbuktu eram cobertas de ouro. Mas o ouro desapareceu e minha missão é encontrá-lo. Olha, bem legal. Das profundezas da terra, eu já desci metade. Ao terreno mais íngreme conhecido pelo homem. As expedições de Josh Bernstein. O Saara. Um extenso deserto do tamanho dos Estados Unidos. Segundo uma antiga lenda, essas dunas ocultavam uma cidade totalmente feita de ouro. Uma cidade cujas ruas cintilavam sob os raios do sol. Timbuktu. Até o nome parece mítico. Uma lendária cidade que se esconde às margens de um deserto abrasador. Mas Timbuktu é um lugar verdadeiro. E é para lá que eu estou indo agora. Tudo começou há mais de 1000 anos, quando a tribo nômade dos Tuaregs fundou a cidade. Os Tuaregs viviam no Saara há milênios, criando rotas comerciais que ligavam o Mediterrâneo ao Atlântico. Os Tuaregs perceberam que Timbuktu, localizada perto do rio Níger, era o porto ideal para transferir mercadorias de camelos para navios. Timbuktu fica em Mali, hoje um dos países mais pobres do mundo. Partindo do norte, cruzarei o deserto, rumo a Timbuktu, para ver até que ponto a lenda do ouro é verdadeira. Todos sabem que Mali é um país em desenvolvimento. Mas se a lenda for verdadeira, imaginei encontrar ao menos vestígios de uma cidade outrora rica e vibrante. Esse lugar já teve dias melhores. Se já existiu ouro aqui, parece que foi há muito tempo. Não restou muito para se ver, não é? Essa é a primeira impressão das pessoas quando chegam aqui. O professor David Conrad é especialista na história de Timbuktu. E espero que ele nos explique a origem desta lenda. Autores árabes, desde o começo do século X, escreveram histórias fantásticas sobre o ouro ao sul do Saara, que crescia em plantas. Você podia raspá-lo do chão e levá-lo. Então já existiam muitos mitos. Sim, havia muitos exageros, muitos mitos. Mas quem ouvia essas histórias acreditava nelas. E havia alguma verdade nelas? Dizem que as lendas sempre contêm um pouco de verdade. Bem, a verdade é que havia muito ouro aqui. Não há dúvida de que uma grande quantidade de ouro passava por Timbuktu. Depois de confirmar que havia ouro aqui, David explica que no século XIV, Timbuktu era parte do Império de Mali. O rei do império se chamava Mansa Musa. Conhecido como Musa o Magnífico, ele tinha obsessão por ouro. Em 1324, Mansa Musa fez uma peregrinação religiosa do oeste da África até Meca, na Arábia Saudita. Seu séquito levava toneladas de ouro, que ele ofertava a todos que encontrava no caminho. Ele fez a jornada com 80 carregamentos de ouro. Nem sei quanto é isso, mas alguns dizem que eram 13 toneladas. Pelo seu comportamento quando chegou ao Cairo, imaginamos que ele não tinha ideia do valor do ouro porque simplesmente distribuía em quantidades absurdas. Absurdas como? Como se hoje alguém fosse a um hotel e desse ao porteiro uma gorjeta de $10.000? Esse tipo de loucura? Sim. Nada mal. E não acho que é exagero. Acho que foi o maior escândalo que sacudiu a cidade em um século. E não demorou para a notícia chegar à Europa e outras partes do Oriente Médio. Então foi Mansa Musa que confirmou a ideia de que havia muito ouro aqui. Claro. Talvez a lenda da cidade de Timbuktu tenha começado assim. Acho que foi sim. Histórias fantásticas sobre uma cidade coberta de ouro cresceram com o tempo e se expandiram pelo mundo todo. No século XIX, exploradores europeus sentiram tanto fascínio pela lenda que se dispuseram a arriscar a vida para comprovar a história.
O interesse cresceu ainda mais em 1824, quando a Sociedade Geográfica Francesa ofereceu uma recompensa de 10 mil francos ao primeiro não-muçulmano que fosse e voltasse de Timbuktu. A corrida fora lançada. Um dos primeiros exploradores europeus a tentar chegar a Timbuktu foi o Major Alexander Gordon Laing. Em 1825, o militar escocês de 31 anos partiu em uma viagem presumida de 8 semanas. Naquela época, o único meio de cruzar o Saara era com uma caravana. A maioria delas era controlada pelos tuaregs. Famosos como espadachins e temidos como invasores, eles eram chamados de Cavaleiros do Deserto. Atacavam regularmente as caravanas rivais. Foi a esse mundo violento que o Major Laing chegou. Sua jornada foi uma constante luta pela sobrevivência contra a natureza. Durante o dia, o calor impiedoso alcançava 54 graus centígrados. À noite, as temperaturas despencavam. Até hoje, os exploradores do deserto enfrentam desidratação, insolação e hipotermia. Minha meta é descobrir como foi a jornada de Laing, mas decidi não ir sozinho, e sim com uma caravana tuareg. Azima! Oi, tudo bem, Josh? Tudo. Muito prazer, seja bem-vindo. Ah, muito obrigado. Como vai? Muito bem. Como foi Salam a aleikum. viagem? Salam aleikum. Isso parece bem desconfortável. Ah, ele tá de bom humor. Opa, talvez não esteja. Ainda não sei. Eu ouvi dizer que aqui no deserto, muita roupa protege a gente desse calorão. Parece o contrário, mas retém a umidade, o suor e por isso refresca. Voilá! Bom, É assim? esse é assim mesmo. Não é muito elegante, né? E agora? Agora cruze os Como é pés. que eu faço o camelo levantar? Faça assim. Ut, Ut. isso. Pra Timbuktu. Não é o modo mais charmoso de locomoção. Ah, tudo bem? Tudo? Certo. Mas estou viajando igual aos exploradores do século XIX, quando a febre do ouro chegou ao auge na Europa. Ah, e me fala uma coisa quanto ao Laing. Ele também viajou desse mesmo jeito? Sim, do mesmo jeito que você agora. Estamos seguindo, então? Estamos seguindo a mesma estrada de Gordon Laing. À noite, a primeira providência é fazer uma fogueira. No Saara não é fácil encontrar madeira. Por isso, os tuaregs queimam algo mais abundante. Esterco de camelo. O difícil é fazer com que pegue fogo. E eu estava mostrando um truque de sobrevivência no deserto. Se a gente formar um pequeno losango com seus dedos desta forma, bem estreitinho e soprar no meio, funciona como um fole, direciona o ar e fica mais fácil. Isso, bravo. Minha relação com os tuaregs é bem mais amistosa que a do Major Laing. Em 1826, em meio à sua épica jornada, ele sofreu na pele a fúria dos Cavaleiros do Deserto. Estou no oeste da África, em busca do lendário ouro de Timbuktu. Essa lenda teve início em 1324, quando Mansa Musa, o imperador do Império Malês, fez uma peregrinação religiosa de Timbuktu até Meca, na Arábia Saudita. Seu séquito levava toneladas de ouro, que ele distribuía a todos que encontrava. Foi a promessa de riquezas infindáveis que no século XVIII levou o explorador Alexander Laing a cruzar o deserto do Saara em busca de Timbuktu. Mas, no meio de sua épica travessia, os tuaregs atacaram Laing na calada da noite. Olha o que ele escreveu. Eu tenho 5 cortes de sabre no alto da cabeça. Uma fratura no maxilar, um corte profundo na garganta que quase atingiu a minha traqueia. 3 cortes no braço esquerdo, cujo osso foi quebrado por eles. Isso bastaria para dissuadir outros exploradores, mas Laing perseverou, atraído pelo ouro de Timbuktu. Estou há pouco tempo no deserto, mas eu já posso imaginar o que Alexander Laing sentiu. Pensou que passaria 8 semanas no deserto?
Mas ficou um ano. E aí, castigado pelo deserto, atacado pelos tuaregs, ele chegou aqui, imaginando que entraria em Timbuktu, a cidade do ouro. Foi aqui que ele viveu? Parece que sim. Não ficou aqui muito tempo. Mas, segundo a crença local, ele morou aqui enquanto esteve em Timbuktu. Então, as impressões de Leng, se aqui era ou não uma cidade feita de ouro, não temos como saber. Não, porque ele planejava escrever quando chegasse à sua casa, mas morreu antes disso. Mas foi o primeiro europeu a chegar aqui. Sei. Mas não pôde desfrutar de sua glória. Depois de um mês, Leng iniciou a viagem de volta. Após 2 dias, os tuaregs voltaram a atacá-lo. E o decapitaram. 2 anos depois, em 1828, outro explorador ousou fazer a expedição e teve sucesso. O francês René Caillié conseguiu voltar à França e recebeu os 10.000 francos oferecidos pela Sociedade Geográfica Francesa. E graças à sua descrição de Timbuktu, sabemos como a cidade era naquele tempo. Caillié escreveu sobre o profundo silêncio do lugar e sobre as casinhas frágeis feitas de barro. Ambos vieram em busca de ouro e ambos partiram muito decepcionados. Entre o reinado de Mansa Musa no século XIV e as aventuras dos exploradores europeus 500 anos depois, o ouro de Timbuktu desapareceu. Esta é uma das mesquitas mais famosas de Timbuktu, a mesquita de Dinguereberer. Hoje, esta mesquita é tudo o que restou do reinado de Mansa Musa. Esta é uma característica das mesquitas do Sudão. Pilares enormes. Pilares altos e vigas curtas. Eles não tinham vigas que alcançassem distâncias tão grandes assim. Segundo David, sob o governo de Mansa Musa, Timbuktu tornou-se uma cidade rica e próspera. Mas quero saber o que causou o declínio desse lugar outrora tão rico. E seguir a trilha do ouro parece o melhor jeito de descobrir. Meu plano é começar na origem do ouro de Timbuktu, as próprias minas. E David tem uma sugestão. Este é um lindo mapa antigo, feito por um cartógrafo espanhol em 1375. E aqui está Mansa Musa, representado no mapa. Senhor dos negros da Guiné, não é? E senhor de uma terra tão rica em ouro que o tornou o governante mais rico e eminente da região. Esta é a imagem mais antiga de Mansa Musa. A coroa, o cetro e a grande pepita de ouro em suas mãos sugerem que ele já era conhecido como o Rei do Ouro. Mas e quanto às minas de ouro? O ouro que ele está segurando vem de que lugar neste mapa? Segundo a tradição oral, de um lugar chamado Confara, próximo à cidade de Curemale, onde ainda há extração de ouro. Confara e Curemale. Aqui está Timbuktu, aí está. Então estamos bem mais a sudoeste. Fora de Mali. E na Guiné? Na Guiné, mas fazia parte do Império de Mali. Então não era tão longe de Timbuktu para que fosse identificado como uma fonte de ouro. É desse lugar que o ouro vinha. E é para lá que a gente vai. Vale a pena mesmo dar uma olhada. É uma nova pista para investigar. Descobri que não existe mais ouro em Timbuktu. Mas se eu seguir esse mapa até Guiné e encontrar as minas de ouro de Mansa Musa, poderei finalmente decifrar a lenda do ouro e entender o que causou o declínio de Timbuktu. Acabei de chegar a Guiné, no oeste da África, em busca do lendário ouro de Timbuktu. Quero encontrar as minas que tornaram o rei Mansa Musa extraordinariamente rico no século XIV. Mas essas minas produziram tanto ouro a ponto de criar uma lenda? Estou na Guiné, acompanhado aqui do Chine. Oi, Chine. Bem-vindo. Bem-vindo à Guiné. Chine e eu estamos indo para Confara e Curemale. Estamos em busca da origem do ouro de Mansa Musa. Chine me disse que há cerca de 600 anos, Mansa Musa, ou Kankan Musa, como dizem aqui, tinha minas de ouro nessa região. Ele está me levando ao local onde elas teriam existido. Nós vamos andando
Nessa direção aqui. E a partir daqui a gente começa a ver as minas. Olha, tem outra ali. É. Olha ali. Tem uma funda aqui. É tão profunda que se eu caísse nela seria difícil sair. Toquei o fundo. 2,5 metros de profundidade. 1, 2, 3, 4. Opa, o que foi isso? Água. Você jogou uma pedra? Oh! Que barulho legal. É bem fundo. Demais. Que legal. Então, não são só minas abandonadas. Tá me dizendo que são as minas de Kankan Musa. Isso. Então, há 600 anos, os homens de Kankan Musa trabalhavam bem aqui. É, os mineiros estavam aqui. Foram trazidos para cá para encontrar ouro. Agora estou nas minas de ouro de Kankan Musa, Mansa Musa, o imperador do Mali. Mas hoje ainda há mineração nessa região, não é? Sim. Ainda tem uma mineração numa região não muito longe daqui, chamada Balatu. A mineração é parte importante da economia local e corresponde a 25% da receita do país. Homens, mulheres e até crianças trabalham nas minas, que chegam a 15 metros de profundidade esperando encontrar ouro. Chine e eu vamos até uma mina ativa. Eu tô ouvindo um barulho por aqui. Estão cavando. É, mas não dá pra ver nada. Ele disse que é difícil, mas tudo bem. Tá, mas eu quero saber como e se a indústria do ouro mudou desde a época de Mansa Musa. Na época de Kankan Musa, eles cavavam as mesmas coisas. Milhares e milhares de toneladas de ouro que encontraram nesse tipo de mina. Como extraíam muito ouro no passado, quero saber o que pode ser obtido hoje. Os mineiros me dão uma aula de escavação. Então eu vou cavando ao redor assim, né? Isso. Tá bom. Vai cavando ao redor. Quero deixar uma coisa bem clara. O que eu achar aqui é meu, tá legal? Tá bom. Se eu achar uma pepita desse tamanho aqui, ninguém vai pôr a mão, hein? Ouro? Tenho. Ele é o mestre, disse pra esperar. Tá bom. Os mineiros usam apenas uma picareta e um balde para trabalhar. Ah, tá legal. Não, deixa aqui. Eu sou o mestre do balde agora, já tenho prática. Pronto, eu já aprendi. Agora eu tenho que entrar no poço. Isso. E num bem fundo, porque eu quero saber como é lá embaixo. Os nativos sabem descer nos poços só com as mãos. Mas eu não. E vou usar uma corda. É? Tá tudo pronto, tá? Então se eu puxar, tudo bem. Sim. Tá bom. Sem problema. Por enquanto, tudo bem, então. Lá vou eu agora. Eu tô vendo até onde vai, é bem fundo. Eu tô na metade. Tô na metade agora. Estes apoios aqui para as mãos são muito escorregadios, olha só. São só pequenas depressões, mas são totalmente lisas. Por causa da lama, e escorrega a beça. Pronto. Nossa, é alto a beça. E eu tô bem no fundo. Daqui até lá em cima, eu acho que deve ter, sei lá, uns 9 metros. Tá calor? É, pois é, tá um pouco quente, sim. Sei. E úmido. Pra quem tem claustrofobia, é o pior pesadelo. Aqui embaixo é bem quente e também é um pouquinho abafado. É bem apertado. Olha só como as paredes estão bem pertinho. Agora eu vou pedir o balde e trabalhar. O balde tá descendo. Tá legal. Tô tentando achar ouro aqui embaixo. É um trabalho confinado e desconfortável. A meta é cavar e mandar a lama para cima no balde, para que possa ser peneirada lá em cima. Eu me recuso a mandar o balde vazio. Falta pouco.
Nossa, que recepção, hein, gente? Tô de volta. Me dá a mão. Não, eu tô bem. Eu gostei. Eu sou o tipo de cara que gosta disso. Quantas pessoas aqui já encontraram ouro? Hein? Quantas pessoas aqui já acharam ouro? Ele encontrou ouro? E ele também? É. Então, realmente é verdade que o ouro deve ter saído desta região. Agora eu quero saber se eu encontrei algum. Aqui é a Terra Peneirada. Isso. É um trabalho para mulheres. E vou entrar em contato com o meu lado feminino. Elas me ensinam a separar o ouro da terra que cavei na mina. Estão rindo de mim ou pra mim, hein? Durante a época de Mansa Musa, cada pepita de ouro ia direto para o rei. Os mineiros ficavam apenas com o pó do ouro. Nada de ouro ainda. Olha só. É isso? É? Que isso? Ah, sim! É ouro! Que emoção! Pois é, bem pouquinho, mas tudo bem, é ouro. Olha só, são pequenos, né? São grãos minúsculos. Mas é ouro. Pode não parecer muito, mas segundo Shine, meu guia, no século XIV, Mansa Musa tinha 500 mil de minas como estas. Naquele tempo, 2/3 do ouro mundial vinha do oeste da África. Se eu encontrei um grão de ouro em poucos minutos, centenas de milhares de mineiros devem ter achado o bastante para criar riquezas incomensuráveis para Timbuktu. Mas como chegava até o tesouro do rei? No tempo de Kanka Musa, as pessoas encontravam ouro, muito ouro aqui. E para onde ele ia? Ele ia pra Jenny. Jenny, daqui pra Jenny. Isso mesmo. Tá bom. Então eu vou pra Jenny. Jenny é um grande centro comercial a 560 quilômetros daqui, a meio caminho entre as minas de ouro e Timbuktu. É a próxima parada na busca pelo lendário ouro dessa famosa cidade e pelo motivo da ascensão e queda de Timbuktu. Atravessei o Saara e desci as profundezas da terra. Para quem tem claustrofobia, é o pior pesadelo. Em busca do lendário ouro da cidade de Timbuktu. Agora minha investigação me trouxe à cidade de Jenny, um grande posto comercial ao longo de uma antiga rota de mercadorias. Bonjour. Agora estou em Jenny, cidade próxima de Timbuktu. Eu vim até aqui porque todo o ouro que era extraído no sul, inclusive na Guiné, passava por esta região, a caminho do norte. Hoje é dia de feira e Jenny está um alvoroço. Pena que não inventaram a TV olfativa. Vocês estão perdendo o cheiro de poeira, de fumaça de diesel, de peixe defumado. Esse lugar desperta todos os sentidos e é, sem dúvida, muito diferente de Timbuktu. Procuro pistas que me levem ao ouro de Mansa Musa e ao segredo da lenda. Oi, Josh, como vai? Quem vai me ajudar é Boubacar Diaby, ex-chefe da missão. Obrigado. E o que você está achando? É bastante agitado. Ah, sim, é por causa da feira de segunda. Sabe, hoje é um dia muito importante em Jenny, há muito tempo. Segundo Boubacar, Jenny é um importante centro comercial há séculos. Aqui tem de tudo, né? Durante seu auge, no reinado de Mansa Musa, escravos, marfim e grandes volumes de ouro eram vendidos aqui. É, aqui você encontra... Tudo. Aqui a gente encontra de tudo. Pode apostar. Talvez, mas ainda não encontrei o que procuro. Vejo mulheres usando o ouro, mas ninguém vendendo. Tá legal, eu já vi manteiga de karité, os peixes e a noz de cola, mas eu ainda não vi nenhum ouro. Olha, se você quiser, a gente pode visitar Ielfa. É, se a gente for até lá, vai até poder ver ouro. Eu quero ver ouro. Isso mesmo, vamos lá? Esta pode ser a chance que eu esperava. O amigo de Boubacar, Ielfa, é membro da tribo Numu, de tradicionais ourives. Quer dizer que só os Numos são ourives. É, só a tribo Numu trabalha com ouro. Os Numos entendem de ouro e passam seus conhecimentos de geração a geração há séculos. Muito prazer. Olha, esse aqui é o Ielfa. O ouro bruto que sai do sul, da Guiné, das minas, vem pra cá,
E aqui é cortado em pedaços que depois vão para Timbuktu. Eu posso dizer que, enquanto os americanos buscam suas origens nos fundadores da nação, aqui eles dizem, bom, meu tataravô era ourives de Kankamusa. Claro, porque se você perguntar a um Numo, ele vai dizer que os Numos formam uma única família. Por isso eles podem dizer que seus antepassados faziam joias para o rei Kankamusa. Se eu quiser ver como o ouro se transforma de metal bruto para uma joia, Elfa pode mostrar? Pode, claro. Tá. Posso tentar fazer isso aí? Tá batendo, é só isso, é só bater. Tá todo mundo prestando bastante atenção, né? Olha só isso aqui, ficou um pouquinho torto. Eu bato, entorto um pouquinho, aí ele vai e arruma. Segundo Boubacar, no reinado de Mansa Musa e nos 2 séculos seguintes, este lugar transbordava ouro que a tribo Numo transformava em tesouros dignos de um rei. Em apenas 30 minutos, Elfa e eu criamos uma linda pulseira de 22 quilates. Mas qual a relação deste ouro com o lendário ouro de Timbuktu? Está pronta. Que ótimo, ficou linda. Voltando no tempo de Kankamusa, durante o período próspero de Timbuktu, o ouro vinha do sul. Do sul ele ia para Djenné e depois para Timbuktu. E então aí... cruzava o Saara. Mas Djenné era crucial nessa jornada. Daqui do norte... Do norte. Para onde quer que o ouro fosse. Muito obrigado, merci beaucoup. Então Djenné era um entreposto para o ouro. Os comerciantes carregavam o ouro em barcos chamados pirogas e subiam o rio Níger até chegar a Timbuktu. Eu também estou numa piroga para ver como era viajar naqueles tempos. Se eu fosse um comerciante de ouro a caminho de Timbuktu, eu chegaria lá sim. Se eu continuasse a remar, acabaria chegando a Timbuktu, mas levaria semanas, ou talvez meses. Tem um jeito mais rápido de chegar lá. Voilà, les avions, sois le bienvenu. O avião não é tão divertido como a piroga, mas outra vantagem nítida é a noção de perspectiva. Daqui de cima eu vejo o rio Níger avançar em direção a Timbuktu. Ao chegar a Timbuktu, vou ao encontro de Azima, meu amigo Tuareg. Como foi seu povo que criou as rotas comerciais, espero que ele me explique o que acontecia com a Timbuktu. Conheço esse manto azul. Lembra de mim? Claro que lembro. Como é que está? Eu nem tive tempo de trocar de roupa. Eu vou guardar isso de coração. Aqui o ouro é trocado por algo considerado igualmente precioso. Isso é sal? Sim, é. No passado, o sal era tão valioso que literalmente valia seu peso em ouro. De fato, era chamado de ouro branco. Está levando esse sal para o mercado. Eu vou para lá. Fazem isso até hoje. Sim, até hoje. Costumamos não dar valor ao sal, mas na África subsaariana o sal era escasso. E aqui não usam só para dar sabor, mas para conservar os alimentos. E o sódio é um nutriente essencial só encontrado no sal. Isto veio de onde? De Tal-Denis. Fica a 800 quilômetros daqui. 2 semanas de camelo. 2 semanas de camelo? É, isso mesmo. E esse é o único jeito? Esse é o único jeito. As terras ao sul do Saara eram ricas em ouro, mas pobres em sal. Por séculos, ouro era enviado para ser trocado pelo sal transportado pelos tuaregs. Timbuktu ficava entre as minas de ouro e os depósitos de sal, o que a tornava o lugar perfeito para a transação. Eu colocaria o ouro e você o pesaria, assim. Isso. Daí você colocaria seu sal e o pesaria. E negociaríamos. Isso. E pronto. É isso? Eu iria para o sul e você para o norte. Eu iria para o norte. O ouro era trocado pelo sal, o sal era trocado por ouro, e a cada transação, Timbuktu ficava cada vez mais rica. Tanto ouro sendo negociado gerou o boato de que a cidade era feita de ouro.
Mas, como podemos ver, não restou muito ouro aqui hoje. No entanto, ainda há uma prova física aqui em Timbuktu que aponta para o passado próspero da cidade. Uma evidência tão valiosa que alguns a consideram o maior tesouro de todos. Estou em Timbuktu em busca de seu lendário tesouro. Descobri que Timbuktu enriqueceu com o comércio de ouro. Tornou-se uma cidade extremamente rica e um centro cultural e religioso. Quero saber como era essa cidade quando próspera. O estudioso do islamismo, Ali Ould Sidi, vai me ajudar. Ali, pode me explicar como era Timbuktu nos tempos de prosperidade? Costumava ser um centro cultural e também comercial. Além disso, havia uma grande universidade, a Universidade de Sankore, com 25 mil estudantes. 25 mil? Sim, 25 mil estudantes. E naquela época isso era muito, não era? Sim, foi a idade de ouro de Timbuktu. E estas ruas, neste bairro por onde andamos, deviam ser movimentados centros de discussão, de debates filosóficos. Todos os estudiosos deviam querer vir para cá para encontrar outros estudiosos. Certamente. Segundo Ali Ould, após o reinado de Mansa Musa, Timbuktu foi um dos mais prestigiosos centros de saber. Seu ouro financiou centenas de bibliotecas abarrotadas de manuscritos. Naquela época, esses manuscritos eram tão preciosos que as pessoas os consideravam mais valiosos que o ouro. Aham, isso é que é off-road. Esses antigos manuscritos continuam preciosos hoje. Para vê-los, Ali Ould e eu viajamos muitas horas, até onde famílias nômades os protegem, mantendo-os enterrados. Os locais onde estão guardados são altamente sigilosos. Muito bem. Chegamos. Conseguimos. Bem-vindo à aldeia. Obrigado. Viemos pedir permissão a uma das famílias para desenterrar alguns manuscritos. Mas nada garante que concordarão. No começo, eles conseguiram os manuscritos com a família do avô dele, depois do pai. Cavaram um buraco grande. Eles colocaram todos os manuscritos num saco e, em seguida, enterraram tudo. Quando eles falam sobre os critérios, quando eu ouço as discussões, eu entendo porque as pessoas dizem que o sal era inestimável, o ouro era inestimável, mas os manuscritos também. Sim. Para eles é um tesouro muito precioso. É isso aí mesmo. E eles os guardam como outros guardariam ouro enterrado no deserto. Mas ele permitiria que nós víssemos os manuscritos? Ele disse, achamos que podemos chegar a um acordo. Eles não querem que os olhos de todos vejam a biblioteca. Você pode vê-la somente à noite. Somente à noite? Isso mesmo. Bom, agora já é de noite. Estamos indo para o local do encontro, onde suponho que um grupo menor nos levará, espero, ao lugar onde enterraram os manuscritos. Sim. Como ele sabe onde os enterrou? Eles têm algumas marcas no deserto. Não é muito fundo. Eles lhe disseram que costumavam guardar aqui. Não está. E ele disse que deve estar em outro lugar. Talvez tenha sido um truque. Acho que temos chance. Estou otimista. Chegamos? Está aqui. Aqui. É? Está aqui. Aqui. Está aqui. Como sabe? Por causa do som. É um buraco. Fazer isso à noite, como eles queriam, é melhor. Aumenta o encanto.
Quanta areia. Ai, ainda não acredito que nós achamos. Tire as mãos, tire as mãos. Não, tô levantando. Assim é mais fácil. Nossa. Certo. Esse é o manuscrito. Pegue e abra. Olha só. Este é outro. Tem umas 10 páginas soltas. É um tesouro em manuscritos. Deve ser cartas, deve ser cartas. É o Alcorão. Sério? É o Alcorão. É um dos primeiros exemplares, primeiras edições do Alcorão a chegar aqui. Sei. Data do século XI ou XII. Portanto, 200 anos antes de Kankan Musa. Tá bom. E ainda está aqui, em Timbuktu. Não é surpresa encontrar um Alcorão, já que Timbuktu era um centro de estudos islâmicos. Mas se este for um dos primeiros exemplares que chegaram à cidade, então é mesmo inestimável. Esses livros poderiam reescrever completamente a história de Mali, a história desse É uma império. história para o resto do mundo. O melhor é que o mais precioso dos tesouros, o conhecimento, ficou junto do povo. É verdade, porque as pessoas valorizam muito a tradição e querem preservá-la, orgulham-se dela. E costumo dizer que não temos nada além disso a não ser a tradição. Vale mais do que qualquer tesouro. Vale mais do que ouro. Certamente. Quem liga se o ouro não estiver mais aqui? É. Temos nossos livros. Temos nossa tradição. Fantástico. A ideia de que os livros são mais valiosos que o ouro nos leva até a biblioteca Mama Haidara, em Timbuktu. Ali, seus colegas estão decididos a recuperar e preservar o máximo de manuscritos possível. Como são tão preciosos, seus proprietários nômades fazem esforços extraordinários para guardá-los em segurança. Mas isso também tem um preço. A maioria está em estágio avançado de deterioração. Mal conservados, ficaram expostos ao calor, pó, insetos e outros fatores ambientais que os levaram a se deteriorar. A preservação se tornou uma pequena indústria em Timbuktu. Técnicos da biblioteca recuperam delicadamente os frágeis documentos. Quantos manuscritos foram recuperados até hoje? Até agora, temos por volta de 150 mil manuscritos. Isso representa apenas 10% do potencial aqui. Do que acham que havia aqui? É isso? Então havia 1,5 milhão de manuscritos em Timbuktu. Sim. E nós sabemos que os manuscritos continuam aqui, enterrados no chão ou em bibliotecas como esta, não é? São relíquias inestimáveis, mas continuam em busca de outra riqueza de Timbuktu. E quanto ao ouro, vocês sabem para onde ele pode ter ido? Sim, o ouro pode ser encontrado em Marrocos. Segundo Aliud, 250 anos após o reinado de Mansa Musa, Timbuktu foi saqueada pelo sultão do Marrocos. Se eu for para lá, talvez possa finalmente encontrar o misterioso e lendário ouro. Durante séculos, correram boatos de que a distante cidade de Timbuktu era feita de ouro. Na tentativa de encontrar o lendário ouro e entender o motivo da ascensão e queda da cidade, cruzei o Saara, desci o rio Níger e agora estou no Marrocos, mais de 1.500 quilômetros ao norte. Bem-vindos ao Marrocos, ou a Medina, ou Cidade Velha de Marrakech, onde há séculos as pessoas vêm, muito obrigado, vêm para admirar os encantadores de serpentes, músicos... Não, obrigado. Bem, as pessoas vêm admirar encantadores de serpentes, músicos, e encantadores de serpentes, e tatuadores, tudo pode ser encontrado aqui no Marrocos. E eu espero encontrar o ouro de Timbuktu. No século XVI, Marrakech era governada pelo sultão Ahmad al-Mansur. Ele gostava de projetos extravagantes, como o Palácio de Al-Badi, mas não tinha como financiá-los. Segundo o historiador Richard Smith, para sustentar seus luxuosos hábitos, Al-Mansur mandou seu exército cruzar o Saara e tomar o ouro de Timbuktu. Sim, esse é o Palácio de Al-Badi, construído pelo sultão Ahmad al-Mansur durante o período de 15 anos, que começou em 1578. E
Al-Badi significa maravilhoso ou incomparável. E era mesmo, era espetacular, com 360 cômodos ao redor de um pavilhão central. O sultão Ahmad al-Mansur era um homem que tinha uma grande energia e visão. Além disso, queria gastar muito mais dinheiro do que tinha. E como Timbuktu entrou nos planos dele? O Marrocos negociava com Timbuktu havia muitos séculos e Ahmad al-Mansur teve a brilhante ideia. Por que negociar? Posso simplesmente tomar. Ou seja, ele decidiu saquear Timbuktu. Decidiu atacar o Império Songhai, que substituiu o Império Mali, que Kankan Musa havia até então comandado. O ataque em 1591 foi um sucesso absoluto para Al-Mansur. Seu exército esmagou o Império Songhai e pilhou todo o ouro de Timbuktu. O ataque pôs fim à idade de ouro da cidade e conduziu à queda de Timbuktu. Vamos imaginar que este palácio tenha sido ocupado por Al-Mansur. O cortejo chegava aqui e fazia o que com o ouro? Segundo os cronistas, ele tinha 1.400 homens com martelos atrás do palácio, fazendo moedas. Então ele convertia a maioria do ouro de Timbuktu em moedas para pagar suas dívidas? Correto. Então, se o ouro de Timbuktu chegou até aqui, é possível encontrar moedas? Sim, podemos achar moedas no mercado. Vamos lá procurar? Sim, vamos lá ver o que encontramos. Essas moedas são extremamente raras e nada garante que vamos encontrar alguma. Vamos ao lado de Marrakech, onde Richard conhece uma lojinha famosa por sua grande coleção de moedas antigas. Esse é o Josh. Muito prazer. Encontrar uma das moedas de ouro de Al-Mansur seria como ter uma porção do rico passado de Timbuktu nas mãos. Isso é o que ele tem à venda. São da dinastia que precedeu os Saades, mas na sua coleção pessoal, ele tem algumas moedas sadianas. Não estão à venda, então? Não, não estão à venda. Essas não. São muito raras. Essa de Al-Mansur diz muito claramente que é dele. E qual é a origem desse ouro? Há boas chances de que seja o ouro de Timbuktu. Boas chances? Excelentes. Está segurando o que procurava. Está em suas mãos. Este é o ouro de Timbuktu. Além do sal, além dos manuscritos, Timbuktu era uma cidade de ouro. E a prova está aqui. Sim, a evidência tangível está em suas mãos. É o ouro de Timbuktu. Você o encontrou. Esta é a prova concreta da existência da cidade de ouro. Está bem aqui. Em minha jornada, conheci um mundo de tradições antigas. Desci por estreitos poços de minas e cacei tesouros nas noites do Saara. Agora, finalmente, encontrei o ouro de Timbuktu. Mas também achei um tesouro que supera qualquer quantidade de ouro. A tradição cultural de Timbuktu. Hoje, sua riqueza efetiva pode existir apenas nos anais da história. Mas o nome Timbuktu para sempre evocará a imagem de um remoto local na Terra onde existia uma cidade toda feita de ouro. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.